É vendido para nós hoje em dia que a mulher que tem autoestima é aquela mulher que tira foto de batom vermelho, que se expõe nas redes sociais, que posta foto de biquíni, que bebe água na taça, que é bem-sucedida profissionalmente, que se basta, que não tá nem aí para ninguém. E eu quero dizer para vocês que eu já caí nesse conto do vigário quando eu era mais nova. E se você se sente com pouca autoestima, se sente insegura, eu quero te dizer que esse caminho não é nada bom. Partindo do princípio que autoestima é um sentimento positivo que você tem sobre si mesma, a gente tem que estabelecer aqui que sentimento não é algo linear. Sentimento é algo que flutua dependendo do dia. Então é completamente natural uma mulher que tem sim uma autoestima boa, bem resolvida, acordar de repente um dia se achando feia, se achando chata, se achando inchada, se achando gorda. Então não existe um lugar que você vai chegar, uma autoestima que você vai atingir, que você sempre vai estar segura, que você vai estar sempre se sentindo bem com você mesma. Agora, ao meu ver, o que é danoso nessa imagem que está sendo construída dessa mulher bem-sucedida e poderosa, que eu costumo brincar que o empoderamento feminino, na verdade, deveria se chamar empoderamento feminino, ele está excluindo algo muito importante da natureza humana, uma necessidade que a gente tem de se relacionar com as outras pessoas e a necessidade que a gente tem de se sentir aceito pelas outras pessoas para a gente se sentir segura. Então, se eu começo a assumir comportamentos do tipo eu me basto, eu não ligo para o que você está falando, eu não tô nem aí, o que vai acontecer com as minhas relações? O que vai acontecer com as pessoas que estão ao meu redor? Elas vão se afastar. E eu posso dizer isso para vocês porque isso aconteceu comigo quando eu era mais jovem. Quando a gente é mais nova, a gente é muito ingênua e não tem muita noção das consequências desses comportamentos. Então, por exemplo, quando alguém vem até nós e comenta sobre um comportamento, sobre um hábito, de repente, irritante que a gente tem, é inteligente que a gente pondere isso que a pessoa falou, veja se faz sentido ou não e tente o quê? Desenvolver aquela característica, tente melhorar. Agora, se eu já assumir que eu me basto, eu não vou fazer esse movimento. Eu vou continuar insistindo naqueles comportamentos. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a se afastar, porque eu vou ficar cada vez mais irritante, digamos assim. Então pensa que de repente você vai ouvir frases do tipo: nossa, fulano é tão inteligente, mas... Se você for jovem, esse mas não pesou ainda para você. Mas com o passar do tempo, esse mais, ele vai começar a pesar. Porque esse mais, ele invalida todo o resto. A sua inteligência, a sua beleza, e vai começar a pesar de uma maneira que você vai perceber que as pessoas começam a te excluir. Então, quando você vai ficar mais velha, por exemplo, você vai ver que você não ganhou uma festa surpresa de aniversário. Na primeira vez, quando você é jovem, talvez isso não magoe, mas com o tempo você vai começar a sentir. Como eu falei, eu posso falar isso por conta própria, porque eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, alegre, divertida, mas eu sempre fui uma pessoa meio sem filtro para falar. Então eu achava que era a minha opinião, eu tinha que falar e pronto. E na verdade não é assim. Em primeiro lugar, as pessoas muitas vezes não pediram minha opinião. Em segundo lugar, a gente se engana muito na vida. Foi só depois de alguns anos que eu comecei a perceber situações que eu tinha certeza absoluta do que eu estava falando e eu estava enganada. Então, hoje em dia, eu sou muito mais cuidadosa para expressar a minha opinião primeiro, para não ferir aos outros, porque sinceridade sem compaixão é crueldade. Então, se eu vou falar alguma coisa que eu sei que vai ferir, eu tento ao máximo ou me calar ou moldar um pouco a maneira que eu falo aquilo. E também se a pessoa pedir a opinião, se eu vou ajudar falando aquilo ou não. Aprender a se calar. Então, mas demorou muitos anos para eu conseguir perceber isso. Eu precisei ver esse mais acontecendo muito. A Tati é muito legal, muito alegre, muito divertida, mas esse mas demorou um pouco para pesar. Só que eu sou inteligente, graças a Deus, e comecei a observar que eu não estava conseguindo o que eu queria, né? Que é me relacionar bem com as pessoas. Então, depois que eu fui humilde para perceber que o problema era comigo, na minha maneira de me relacionar com as pessoas, é que eu fui começar a mudança. Só que assim, é importante que a gente tenha em mente que o quê? Você formou a imagem que as pessoas têm de você por muito tempo. Então, para você formar uma nova imagem, vai demorar mais tempo. Então, tem gente que tem muita pressa e fala assim, eu fiz isso ano passado, mas eu não sou mais assim, fulana continua me julgando. Então, calma, tenha paciência, você vai precisar agir
várias vezes de maneira diferente para as pessoas começarem a te enxergar de uma maneira diferente. Outro erro que eu percebo bastante também é que muitas pessoas que juram porque juram que ela tem autoestima, elas criaram um boneco delas, uma caricatura delas, e elas se vangloriam de características que elas nem têm. Então elas fantasiaram a pessoa que elas juram por Deus que elas são, e assim, nada é mais pedante do que isso quando você convive com alguém desse jeito. Então, ter autoestima é se estimar por algo que você é de verdade. Então você vai precisar olhar para si mesma sem máscaras e perceber que não, eu não sou tão boa assim não. Tem gente melhor que eu. Não, eu não sou tão bonita assim não, tem gente mais bonita que eu. Então você não pode ancorar a sua autoestima só nessas coisas. Só em beleza, só em resultado. É importante que a gente se enxergue digno somente por ser uma pessoa. Aqui a religião foi fundamental para mim, por entender que eu sou filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, e que eu valho por ser eu mesma. Independente do que aconteça na minha vida, eu tenho dignidade de ser uma pessoa filha de Deus. Aqui a religião foi fundamental para mim, que fez mudar totalmente a minha perspectiva por essa estima, porque beleza acaba, resultados acabam, tudo acaba. Mas a minha dignidade de ser pessoa, filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, isso não muda, isso é imortal. Então, colocar o meu valor em Deus mudou completamente a minha perspectiva do que é a autoestima de verdade. Concluindo, né, fomos enganadas sim, a autoestima não tem nada a ver com isso. Se você está se comparando com pessoas na internet, pare agora, neste momento, dobre seus joelhos e reze, peça para Deus sabedoria, amor e verdade na sua vida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já sabe, curta, se inscreva aqui no meu canal e me siga nas minhas redes sociais.